Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Pedro e São Paulo. Rogai por nós. O padre acabou de falar para vocês sobre a virtude da estudiosidade. Uma virtude muito importante. Agora nós vamos falar da virtude da fé. Porque o tema desse encontro é São Pedro e São Paulo, exemplos de fidelidade a Cristo. Então o que é fidelidade? Como é que nós vamos seguir esse exemplo? A gente não sabe o que é fidelidade. Fidelidade vem da palavra fides, em latim, que significa fé. Alguém já se perguntou o que significa fé? Porque a gente fala, eu tenho fé. É uma pessoa sem fé. É crer naquilo que não se vê? Parabéns. Mas Santo Tomás ele fala assim, que a fé é uma coisa difícil de definir. Mas se Santo Tomás fala isso, quanto mais eu, né? E para isso ele dá uma comparação. Uma comparação muito interessante que aconteceu na história. Vocês lembram quando o povo hebreu foi levado para o Egito e ficou escravo lá um bom tempo, lembra? E aí depois Deus chamou Moisés e falou, leva o meu povo para fora da terra do Egito, para a terra prometida. E aí, nesse caminho, lá do Egito, onde tinha muito pecado, até a terra prometida, lá em Jerusalém, eles passaram pelo deserto, um lugar de muitos perigos. Agora imagina a gente andar pelo deserto sem ter GPS, sem ter o telefone ali para mostrar para onde a gente vai. Era assim na época. Então o que Deus fez? Durante o dia, Deus colocou uma nuvem que guiava eles. Então eles seguiam a nuvem durante o dia, essa nuvem se movimentava. E aí durante a noite, essa nuvem se tornava uma coluna de fogo para iluminar a noite e guiá-los também. Então Santo Tomás fala que a fé é como essa nuvem que guiava o povo hebreu durante o dia. Porque quando você vê ela de longe, ela te guia, você sabe para onde ir. Mas se você estiver dentro dela, já fica mais difícil de ver. Como uma névoa, alguém já entrou numa névoa e fica um pouco difícil de ver. E quando chegaram na Terra Prometida, o que aconteceu com a nuvem? Quem sabe? Ela continuou lá? Ela desapareceu. A nuvem desapareceu. Então assim também é a fé. Quando nós chegarmos na Terra Prometida, no céu, a fé vai desaparecer. Então a fé é uma virtude aqui para essa terra. E o que é a fé então? São Paulo diz que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e o argumento das invisíveis. Então Deus causa essa virtude em nós. A virtude da estudiosidade, que o padre acabou de falar para vocês, é um esforço de quem? É um esforço do pai ou da mãe de vocês? Essa virtude da estudiosidade é um esforço próprio. Vocês que têm que sentar lá e estudar, não é verdade? Se eu não sentar e estudar, eu não vou ser estudioso. Mas a fé não. A fé é um dom de Deus. Quando nós somos batizados, que é para ser um batismo, Deus infunde, coloca essa fé na nossa alma, nos nossos corações, como São Paulo fala na oração dele, que Cristo habite em vós, pela fé em vossos corações. Então a fé é uma virtude teologal, uma virtude que se refere a Deus. Deus causa essa fé. E aí, como é Deus que causa essa fé, e como objeto da fé, ou seja, o motivo pelo qual a fé é infundida nos nossos corações, é sobrenatural de Deus, ela nos permite fazer coisas sobrenaturais também. Só quem tem fé acredita naquilo que Nosso Senhor falou. Então essa é a virtude principal, o objeto principal da fé é a fé em Cristo. Cristo é o fundamento da nossa fé. Então a gente acredita em todas essas coisas que a igreja nos ensina, porque Cristo nos ensinou. São Paulo fala que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Então a fé é o fundamento, como disse São Paulo. Quem sabe qual é o fundamento de uma casa? Eu vou construir uma casa, então eu começo pelo teto, não é isso? Primeiro eu faço o teto, não? Primeiro eu faço o quê? O alicerce, não é? É o fundamento da casa. Se não tiver esse fundamento, não tem como eu construir as paredes, não tem como construir o telhado. Então assim também é a nossa casa espiritual, a nossa alma. Nosso edifício espiritual. Primeiro nós temos que começar pela fé. Só pela fé eu posso fazer outras coisas. E aí São Paulo compara a fé com a nuvem e a caridade com a coluna de fogo. Então depois que vem esse fogo, essa coisa que nos impele. Por exemplo, a gente não consegue ver os anjos. Alguém aqui já viu um anjo na vida? Por quê? É pela fé que nós conseguimos ver ele, porque ele não tem corpo, né? O céu também, esse aqui é o céu físico, né, que nós conseguimos ver. Mas o céu mesmo, o paraíso, onde estão os santos, onde está Deus, onde estão os anjos, a gente não consegue ver. Porque hoje é invisível. Vocês lembram na epístola de hoje, que São Paulo fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao céu empíreo. E lá ele viu coisas que não é lícito dizer. E aí o nosso tema de hoje é São Pedro e São Paulo, que eles foram para nós exemplos de fé também, não é? São Pedro, na verdade, ele nasceu, não chamava Pedro.
Alguém sabe o nome de São Pedro, quando ele nasceu? Ele se chamava Simão. Simão era um nome muito comum na época, lá onde ele vivia. E aí, qual que era a profissão dele? Alguém sabe qual que era a profissão de São Pedro? Pescador. Ele era pescador. E ele tinha irmão, sabe? Alguém sabe o nome do irmão de São Pedro? É difícil, né? André. Santo André também era pescador. Então os dois estavam lá no mar, da Galileia, pescando. Lançando as redes, né? E apanhando peixe. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes não conseguia apanhar muita coisa. E aí, tinha um pregador muito famoso na época. Que se chamava São João Batista. E aí ele falava várias coisas legais de uma pessoa que viria. O Messias, o Cristo, o enviado. Só que ele não mentia, né? Ele não mentia, exatamente. E aí uma vez ele conversando lá com Santo André, o irmão de São Pedro, ele falou, passou um outro homem assim caminhando de longe. E aí São João Batista apontou para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus. E aí Santo André estava com o outro apóstolo também, outro discípulo, e eles foram atrás assim da pessoa, caminhando, como se não quer nada. E aí Nosso Senhor viu que eles estavam olhando para trás e falou, o que vocês estão querendo? Né? E aí eles perguntaram, Senhor, onde moras? Onde habitas? Aí Nosso Senhor falou assim, vem e vê. Aí eles foram ver, passaram a tarde com o Nosso Senhor, voltaram, e aí Santo André foi contar para o irmão dele. São Pedro, na verdade chama Simão, né? Então, Simão, meu irmão, a gente viu, nós conhecemos o Messias, o Cristo. E aí São Pedro ficou assim, olha, eu também quero conhecer, né? E eles foram atrás. Aí São Pedro, Simão conheceu Nosso Senhor. E aí, num outro dia ainda, Nosso Senhor passava pelo mar, assim, pelas margens, pela praia, estava lá pescando de novo, Simão e o irmão dele, André. E aí, Jesus disse assim, segue-me. E aí eles seguiram Jesus, largaram tudo, imagina. Estavam ali trabalhando, ali é o trabalho deles. Largaram a sede, largaram os peixes, largaram tudo e seguiram Jesus. Primeiro exemplo de fidelidade. Ele só disse isso, segue-me, e eles acreditaram nele e seguiram. Assim também deve ser conosco. E aí depois, passaram um tempo com Nosso Senhor, e Nosso Senhor resolveu constituir um grupo ali mais seleto. Então ele tinha muitos discípulos. E aí reduziu para 12 os mais importantes, os que ele queria fundar a igreja sobre eles. E dentre esses 12 escolheu um principal. Quem sabe quem é? Isso é fácil, é impossível que você não sabe. Que era o mesmo Simão Pedro. E aí ele mudou o nome dele, de Simão, para Pedro, deu para ele as chaves da igreja, do reino dos céus, e trocou o nome dele para Pedro, né? E Pedro significa o quê? Pedra. É a mesma coisa, só que a palavra masculina para pedra. Quando a gente vai construir uma casa, o que a gente coloca primeiro lá embaixo? Exatamente, são as pedras. Tijolos, mas também pedras. O alicerce da casa, principalmente pedra. E assim ele fez com São Pedro, o fundamento da igreja, ali na fé de Pedro. E aí Satanás queria acabar com a igreja. Então ele queria peneirar a todos, assim como o trigo, como faz com a palha. E aí Nosso Senhor rezou principalmente para São Pedro. Falou, para que a sua fé não desfaleça. Então Cristo colocou o fundamento ali da igreja sobre Pedro e principalmente na fé dele. Então a fé de Pedro, que é guardada por Cristo, é transmitida para nós, no magistério da igreja. Depois São Pedro foi para Antioquia. Antioquia tá, Jerusalém está aqui. Aí ele caminhou um montão para cima, depois de Pentecostes, né, depois que Cristo morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo. Ele foi para Antioquia, fundou lá uma diocese. Depois ele voltou para Jerusalém para um concílio. Aí nesse concílio de Jerusalém, concílio é uma reunião de bispos, né, dos apóstolos ali. E eles decidiram que não era necessário observar as leis judaicas com relação à comida, por exemplo, né? Porque os judeus, por exemplo, não podiam comer porco. Sabiam disso? Aí São Pedro falou assim, não, isso aí não precisa ser observado mais. Só que, ele voltando para Antioquia, aconteceu um episódio engraçado com São Pedro e São Paulo. São Pedro então decidiu que não precisava mais observar essas leis. E aí uma vez ele comendo lá com as pessoas que eram judeus e que se converteram, ele parou de comer o porco ali. Ele falou assim, não vou ficar mais com vocês, vou ficar aqui com meus amigos judeus. E aí São Paulo foi e o repreendeu, falou, você não está agindo corretamente. Imagina falar isso para o Papa, hein? Foi assim que São Paulo fez, mas São Paulo estava correto. E São Pedro, inclusive, por sua humildade, ele reconheceu isso, disse que São Paulo estava com a verdade. E ele escreveu numa carta assim, olha, as cartas que São Paulo escreve são todas cheias de sabedoria, é preciso lê-las. E São Paulo escreveu aos Gálatas também dizendo, olha, eu repreendi São Pedro na cara dele porque ele era digno de repreensão. Falando dessa vez que ele o repreendeu porque ele estava observando as leis que ele já disse que não estava observando. Santo Agostinho diz que aí São Pedro também deu um grande exemplo de humildade. Humildade que é essa virtude tão importante para nós. São Gregório Magno diz que nessas cartas São Pedro também se mostrou um amante da verdade.
É a mesma coisa que andar, que é a humildade, andar na verdade. Teve um episódio também com Simão Mago. Alguém já ouviu falar de Simão Mago? Ele tinha o mesmo nome de Simão, mas ele era conhecido como mago, um bruxo. Ele fazia feitiços ali, fazia coisas milagrosas, mas era por virtude do demônio. Ele chegou para São Pedro e falou assim, me vende esses... Eu não desenhei não, desculpa. Então, é Simão Mago, imagina ele na sua cabeça, imagina um bruxo aí. E aí chegando para Simão Pedro e falando assim, olha, por favor, São Pedro, me vende aí os dons que o Espírito Santo dá. Será que São Pedro vendeu? Lógico que não, isso é simonia, o pecado de simonia. E aí ele falou assim, olha, se você não se arrepender, você vai cair, você vai morrer por esse pecado. Só que Simão Mago não se arrependeu e ele partiu por todos esses lugares aqui fazendo feitiços, magia, todas essas coisas. Aí uma vez ele chegou lá em Roma, e São Pedro foi para Roma, né? E chegando lá em Roma, tinha um imperador que chamava Nero, que atirou fogo na cidade, era um cara muito doido. E aí ele falou assim para Nero, imperador, senhor imperador, no dia tal aqui, sexta-feira, eu vou subir aos céus, vou voar para você ver. Ele, Nero, muito bem. Muita gente duvidou, mas todos foram lá. E aí ele começou a subir ao céu, né, por virtude do demônio, era um bruxo. E aí quem estava lá? São Pedro e São Paulo. E eles começaram a rezar, e aí o Simão Mago que estava voando no céu caiu e morreu. E aí tem um padre da igreja que fala assim, aquele que estava voando como um pássaro, já não podia andar como um homem. Ele tinha morrido, né? Então, só que aí Nero ficou bravo demais, né? Imagina, ele tem um bruxo lá de estimação, pode fazer um monte de coisa legal pra ele, e vai, esses dois aqui vai e mata ele, né? Não faz sentido. Aí ele ficou bravo. E aí São Pedro ficou com medo, olha só. Ficou com medo. E dizem, porque o Nero falou que ia matar todo mundo. E aí ele falou assim, ficou com medo, vou embora de Roma. Aí ele começou a ir embora. E aí ele encontrou com quem? Ninguém menos que Nosso Senhor apareceu para ele. Começou a se encontrar um lugar, e não foi sair nada. E aí Nosso Senhor apareceu para ele. E aí Nosso Senhor perguntou para São Pedro, em latim, né? Porque estava em Roma, qual vadis? Ficou famosa essa frase. Que significa, aonde vais? Para onde vais? Perguntou para São Pedro. E aí ele falou, estava indo embora. Na verdade, São Pedro perguntou para o Senhor, onde ele estava indo. Aonde vai, Senhor? E aí Nosso Senhor respondeu, vou a Roma, vado Romam, utiterum crucifídio, para ser crucificado de novo. E aí São Pedro entendeu, eu não posso fugir da cruz. Que é o que Nosso Senhor havia ensinado para São Pedro lá em Jerusalém. Sim. Por que essa espada está desenhada, hein? Vou falar depois, isso é curiosidade, que o padre falou que não pode ter. Né? Tem que se aplicar ao momento aqui. É mesmo. Não é? E aí então, São Pedro voltou para Roma e lá ele ficou encarcerado por 8 meses na chamada prisão Mamertana, ou Mamertina, com ninguém menos que São Paulo. Então imagina os dois lá, São Pedro e São Paulo, na prisão, né? E aí antes de falar da morte de São Pedro, eu vou falar um pouco de São Paulo. Parece que eu já ouvi da prisão. É mesmo? Fala da Que bom, então é bom lembrar. São Paulo também não chamava Paulo, ele chamava Saulo. Saulo. O pai dele ensinou ele a construir tendas. Então imagina São Paulo, grande apóstolo, ele construía tendas, né? Mas ele também estudava, como o padre falou, é muito estudioso. Então ele levava para a escola, a melhor escola que tinha, que era com esse rapaz chamado Gamaliel. Sabia tudo da lei judaica, né? E aí Saulo era o melhor dos judeus, assim, ele sabia tudo mesmo, vivia pela lei, era um fariseu. E aí ele nasceu aqui em Tarso. E aí ele desceu, os pais dele mandaram ele lá para Jerusalém para estudar. Aí depois ele voltou para Tarso. E quando ele ia entrar para o Sinédrio, que é um grupo assim seleto daqueles que mais sabiam a lei, ele voltou lá para Jerusalém, mas aconteceu uma coisa lá. Uns judeus já não estavam seguindo mais aquilo que os mestres da lei ensinavam. Fizeram uma seita. Que seita era essa? Ele chamava a seita dos cristãos, que seguiam Cristo. E aí Saulo ficou furioso. Como assim vocês não estão seguindo a lei? E queria matar todo mundo. Aí quem lembra de Santo Estevão, chamado protomártir, primeiro mártir, o primeiro que morreu. Apedrejado, né? Então Saulo estava lá provando a morte dele. Né? Todo mundo atirando pedras e Saulo falando, é isso aí mesmo. Não pode ser cristão. Até que ele foi, saiu de Jerusalém aqui para ir para Damasco. Falou, vou perseguir mais cristãos lá. Isso aqui está tudo errado. Ele foi de cavalo, e aí no meio do caminho aqui para Damasco, apareceu uma luz muito grande que deixou ele cego. Alguém já olhou para um farol assim, ou para o sol, e você fica meio cego assim? A luz que para São Paulo foi mais forte ainda. E aí ele ficou cego, literalmente, ele ficou cego. E caiu do cavalo assim, e Nosso Senhor apareceu para ele e disse, quem lembra? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo, que já não via nada,
perguntou, Senhor, quem és para que te persigues? Ele não estava perseguindo ninguém, uma pessoa, estava perseguindo os cristãos ali, né? E os que ele perseguiu já tinham morrido. E aí, nosso Senhor falou, eu sou Jesus a quem persegue. Então, só persegui os membros da igreja, os cristãos, nós, os católicos, só perseguir a Cristo. Ele falou isso. Eu sou Jesus a quem persegues. E aí São Paulo nos dá um grande exemplo de fé, que é uma oração que a gente tem que fazer todos os dias. São Paulo perguntou assim, Senhor, que queres que eu faça? Domine, quid vis me facere? Senhor, que queres que eu faça? Quando a gente vai ali no tabernáculo, na igreja, nós temos que perguntar isso todo dia ao nosso Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? O padre falou ali da profissão, né, que a gente tem que escolher a profissão da gente. Mas quando eu ia na escola, quando eu era criança, me perguntavam assim, o que você quer ser quando crescer? Exatamente, é uma pergunta errada. A gente tem que se perguntar o que Deus quer que eu seja quando eu crescer. E aí ver as nossas aptidões e escolher. A gente não sabe, Deus que sabe. Exatamente. E então nosso Senhor fala isso. Fala para ele ir para Ananias, para ele ser batizado, né? E fica ali com ele. E muito bem, e São Paulo vai e sofre muito por Cristo. Ele cria tanto, ele tinha uma fé tão firme em Nosso Senhor, que ele mudou assim da água para o vinho. Ele perseguia os cristãos e depois passou a ser perseguido. Porque ele pregava em todos esses lugares aqui e em muitos outros. São Pedro também foi para a Turquia ali. Pregava a fé em Nosso Senhor. E aí ele foi preso, foi encarcerado, teve perigos de naufrágio. Engraçado, a Epístola de hoje fala, se vocês prestaram atenção, 5 vezes ele sofreu 40 açoites menos 1. Foi amarrado e 5 vezes açotaram aí, 40 vezes menos 1. Porque o limite era 40, se passasse de 40, sofreu uma punição. Então eles davam 39 para ter certeza que não chegou no 40. E aí pro final, ele foi preso, né, como eu falei, com São Pedro, lá em Roma. E aí, no dia 29 de junho de 67 depois de Cristo, né, claro, eles foram morrer. Por isso que eles são sempre comemorados na igreja juntos. Toda festa que tem de São Pedro, o padre faz uma oração a São Paulo. Toda festa que tem de São Paulo, o padre faz uma oração também de São Pedro. Eles são tão unidos que eles morreram no mesmo dia. Nosso Senhor quis que eles morressem, dessem o seu testemunho, o seu martírio, testemunho da sua fé em Cristo, no mesmo dia. Eram meio irmãos. Irmãos na fé, sim. E aí São Pedro foi ser crucificado, porque esse era o castigo dos escravos, das pessoas que não tinham cidadania romana. Como São Paulo nasceu aqui em Tarso, isso aqui estava dominado pelo Império Romano, então ele era cidadão romano. E aí São Pedro foi ser crucificado igual ao Nosso Senhor. E ele deu mais um exemplo de humildade. Ele fala assim, não merece o discípulo ser visto como seu mestre. Então ele considerava uma grande honra morrer como Cristo. Então ele falou, não me crucifiquem como Nosso Senhor. Virem a cruz de cabeça para baixo. E aí, por isso que ele foi crucificado de cabeça para baixo. E ali onde ele foi enterrado, Ficou assim. fundaram a Basílica de São Pedro. O altar ali de São Pedro é exatamente no lugar onde ele foi enterrado. E aí São Paulo, como ele não era escravo, ele era cidadão romano, ele não podia ser crucificado. Então ele foi decapitado com a espada. Amarraram ele numa coluna e aí cortaram a cabeça dele. E a cabeça dele, cortaram ele assim, uma pilastra. E ela caiu e ficou 3 vezes. E ele dizendo, creio, creio, creio. Em latim é credo, credo, credo. Exemplo o quê? De fidelidade também a Nosso Senhor. E aí, em cada lugar que caiu a cabeça dele, era uma pequena ladeira, um pouco inclinada. Nasceram 3 fontes. Lá em Roma ainda existe, chama Tre Fontane, as 3 fontes, onde jorra água. Jorrou até 1950 e pouco. Desde 67 até 1950 e pouco, jorrava essa água ali, onde agora é um mosteiro trapista. Então São Pedro e São Paulo são exemplos para nós. E como eles estão no céu, eles podem ouvir as nossas orações e nós temos que pedir a eles a graça de Nosso Senhor também infundir em nós uma fé tão grande como a deles. Tá bem? Vamos, Cesar. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e Lei. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.